Os polos de inovação, estas associações experimentais e os centros de competência têm por objetivo principal contribuir para valorizar a produção nacional. E o contributo vem por via de aumentar o conhecimento técnico e científico dos agricultores e dos técnicos que lhes dão apoio para que os produtores sejam mais eficientes na produção, por um lado, e por outro lado se diferenciem, produzam com mais qualidade, produzam produtos que possam ser vendáveis com valores mais elevados e, portanto, tornar a produção mais rentável. Este contexto de grande proximidade entre quem produz o conhecimento e quem utiliza o conhecimento ajuda muito, por um lado, a adequar aquilo que é feito à realidade nacional, porque Portugal tem realidades muito distintas ao longo do país e também tipos de agricultura muito distintas, e as soluções técnicas têm que ser adaptadas à nossa realidade, e este contexto de estação experimental em que o INIAV trabalha com os centros de competência ajuda a adaptar as soluções às nossas necessidades, por um lado, e por outro lado também ajuda a que o produtor perceba para a sua realidade qual é a melhor solução, uma vez que há uma dimensão de demonstração daquilo que é feito em ambiente de estação experimental. O dia de hoje deu para perceber das apresentações todas que foram feitas sobre aquilo que é a inovação, o estudo e o aprimoramento daquilo que temos sobre quer a prática agrícola, por um lado, quer sobre as variedades, quer sobre as práticas de cultura, quer sobre a sustentabilidade. E, portanto, acho que são absolutamente fundamentais esta partilha do conhecimento. O conhecimento não fica só nos académicos, está a chegar ao setor, está a chegar ao campo. Esta forma de trazer aquilo que é o setor a conhecer aquilo que são as novas tecnologias, aquilo que é a investigação, é absolutamente fundamental, ou seja, a democratização do conhecimento. Eu vim fazer uma apresentação direcionada maioritariamente aos produtores de milho, e sob a atualização, portanto, dos resultados que nós já obtivemos, sob a aplicação de previsões meteorológicas sazonais para o apoio à decisão em termos da gestão dos recursos hídricos, mais direcionados à gestão da água de rega. E apresentando então aos agricultores resultados bastante promissores da utilização desses dados e que podem ser, com 7 meses de antecedência da data de colheita, uma boa ferramenta para os apoiarem em termos de decisão de quando semearem, de quando é que devem fazer a utilização da água de rega, e terem também ao nível não só dos agricultores, mas ao nível dos perímetros de rega, também utilizarem essa informação para poderem, num ano de rateio de água, poder apoiá-los também de escolherem as culturas que possam utilizar, que tenham menores ou maiores necessidades, a quantidade de água que elas vão necessitar e a água que está disponível ao nível das barragens. O projeto Pegada 4.0 tem como objetivo identificar um bocadinho ou quantificar as pegadas que as culturas, neste caso agrícolas, produzem e tentar, no fundo, avaliar se essas pegadas podem ser ultrapassadas ou não pelos processos de inovação e de novas tecnologias. Portanto, aqui tentamos perceber que na agricultura muitas vezes nós queremos esconder as pegadas, às vezes meter o lixo para debaixo do tapete, mas acho que é muito má prática fazer isso, é melhor percebê-las quais são e perceber como é que a inovação e a ciência podem ajudar a resolvê-las em benefício até da própria agricultura e dos próprios produtores e dos consumidores também finais. Nós vemos da avaliação é que existe, por exemplo, só para uma cultura em particular, milho, nós temos parcelas e empresas que têm pegadas baixas por tonelada de alimento produzido. E às vezes outras empresas e outras parcelas têm às vezes 3 e 4 vezes mais pegada, estamos a falar por exemplo do CO2, podemos falar da água ou de nutrientes, mas há esta amplitude desde o simples a 4 vezes, 5 vezes mais, que convém estudar e perceber. Muitas vezes estão associadas às questões da própria tecnologia, que o agricultor domina melhor ou domina pior, muitas vezes melhores solos ou os piores solos. E também é importante ter estes indicadores, estas referências, porque depois, quando as questões forem de alguma forma regulamentadas, ou que o seu agricultor pode emitir tanto ou não pode emitir menos tanto, perceber realmente quais são as regiões que têm maior potencial de otimização, e são essas regiões, se calhar, a produzir mais alimentos, ou esse tipo de alimento que tem menos pegadas, e se calhar outras regiões terão que produzir outro tipo de alimentos, se calhar com menos emissões ou menos pegadas associadas. Portanto, eu diria que a pegada em si não é um problema, é perceber realmente qual é o rastro que deixamos
e se nós podemos realmente resolver esse rastro de formas inteligentes e inovadoras. Bom, o projeto Agroclima está agora a chegar à sua fase final, estamos agora na fase de consolidar e tratar a informação toda que recebemos. Tinha duas componentes, tentar perceber as emissões da agricultura, nomeadamente na área das emissões que resultam da aplicação de fertilizantes. Estamos neste momento, assim, em termos de conclusões preliminares e que são interessantes, tudo parece indicar que as estimativas que vínhamos fazendo das emissões da agricultura estão um bocadinho sobreestimadas e, portanto, em princípio será possível rever em baixa essas estimativas, aplicando uma metodologia também mais desagregada e que nos vai permitir também perceber melhor, quer em termos regionais, quer em termos das principais culturas, onde é que as emissões estão de facto a acontecer e, portanto, isso é um resultado que nos parece muito interessante do projeto. Nós tivemos aqui um desafio por parte da Ampromis, também fui eu que sugeri, e desenvolvemos aqui um ensaio sobre tanto regado, sobre o pivô, que vem no âmbito também de 2 projetos de investigação que nós fizemos. E realmente ficámos surpreendidos porque o arroz correspondeu de boas maneiras, podemos dizer assim. Portanto, nós até agora o que verificámos foi que o ciclo do arroz se manteve. Nós achávamos que a floração poderia ser condicionada, porque na altura da polinização a rega por expressão poderia condicionar. Também não foi o que aconteceu e o arroz está com potencial. Nós ainda não podemos dar resultados, portanto o arroz parece que pode produzir, temos que ver os parâmetros depois tecnológicos da cultura, se vai partir na indústria, se tem muitos cessados, se vai ter muito arroz falido, portanto falta-nos avaliar isso tudo. O que eu posso dizer é que estamos contentes com os resultados, o arroz está são, está bonito, parece que vai dar alguma produção, depois temos que fazer as contas. Nós aqui fazendo o arroz debaixo de pivô, temos duas grandes vantagens. Uma delas é a poupança de água, efetivamente, nós até agora portanto, enquanto o arroz encontra-se na fase de enchimento do grão e foram dotados 6.500 metros cúbicos, que é uma poupança significativamente de água em relação aos canteiros convencionais, e podemos também entrar num género de uma rotação de culturas. Hoje em dia os campos de arroz estão muito infestados com infestantes, as substâncias ativas são cada vez mais retiradas do mercado, digamos assim, por parte da União Europeia, e então temos as ervas muito resistentes às substâncias ativas que temos. Fazendo o arroz numa parcela que nunca foi feito arroz, que não tem as ervas típicas de uma cultura do arroz, torna-se muito mais fácil o seu controle. Nós, como eu digo, isto ainda foi uma parte de ensaio, temos que passar isto para grande escala para ver se os resultados se mantêm. Este trabalho que nós temos vindo a fazer é o acompanhamento de um campo em sementeira direta, onde, como outros campos, nós podemos observar alguma variação no espaço da evolução da cultura, desde a sementeira, a emergência, concretamente, até à colheita. Basicamente, este trabalho de diagnóstico é o quê? Fazer a monitorização, neste caso, depois de fazermos uma amostragem do solo e de acompanhar a cultura por técnicas de detecção remota, perceber essa informação da detecção remota, como é que ela se reflete no campo e se de facto há essa variação ou não há essa variação no espaço. Se essa variação no espaço se observar, e aqui temos alguns casos que já observamos, perceber porque é que ela se observa e a partir daí tomar decisões, quando é possível tomar decisões. Portanto, é este trabalho que nós já tínhamos feito em alguns anos anteriores, que retomamos concretamente neste campo em sementeira direta. Esta análise é feita por imagens por detecção remota com um drone, com uma câmara multiespectral, a 50 metros de altitude, portanto, com uma resolução espacial com 2,5 cm de dimensão, e que depois, como dizia, vamos ao terreno perceber qual é, neste caso, medindo um indicador, que é um indicador de NDVI, e como é que esse indicador depois reflete no campo as diferenças que vamos observando. Portanto, ao longo do campo temos feito semanalmente, quinzenalmente, essa amostragem, esse acompanhamento. Já conseguimos ter uma estimativa de produtividade, ou seja, quanto é que o campo irá potencialmente produzir dentro de 3 semanas, que resulta já deste conjunto acumulado de informação que temos vindo a obter. No fundo, o que estamos aqui representado é uma unidade de sementeira que um semeador que semeia em sementeira direta ou em mobilização da linha tem para proceder a uma boa sementeira. E então tem que ter um conjunto de peças em que umas afastam o restolho que nós deixamos e a palha da cultura anterior, uma vez que nós não mobilizamos, só semeamos na biomassa da cultura anterior.
há umas unidades que têm que afastar a palha, há uma pequena unidade, um disco, que corta algum desse resíduo que precisa de ser cortado e inicia a abertura do sulco, e depois vem a principal unidade, que é aquela que semeia, que é um disco, e esse disco vai deixar cair a semente no sulco de sementeira. A seguir a essa unidade do sulco de sementeira, temos que fechar o sulco, aconchegar a terra, a semente tem que ficar bem tapada e assegurar que o solo não fica em falso relativamente à semente, tem que ficar muito aconchegado à semente. E atrás tem que ter 2 discos que fecham o sulco, e depois tem uma unidade que no fundo é como se fosse um rolo que comprime a terra e assegura que o sulco da sementeira ficou fechado e que, portanto, a semente tem todas as suas condições para germinar e dar origem a uma planta. O projeto Mais Valor SER visa precisamente encontrar um mecanismo que permita dar mais confiança e valorizar a produção nacional através de uma melhor gestão de informação e associando também atributos de sustentabilidade ao longo da cadeia de valor da produção agrícola. Quer isto dizer o quê? Nós precisamos de garantir ao consumidor final e ao longo de toda a produção que a informação que é transmitida é factual, ou seja, que de facto o que chega ao consumidor não é apenas verídico, mas que pode ser confirmado e verificado para qualquer, digamos assim, uma das partes interessadas em qualquer momento, e precisamos também não apenas de, digamos assim, ter uma solução de rastreabilidade, mas também conseguirmos associar a essa informação de rastreabilidade atributos de sustentabilidade. Ou seja, o desafio não é apenas saber qual é que foi o caminho seguido pelo produto até chegar ao consumidor, mas é nós também conseguirmos de facto desmistificar algo que hoje ainda está muito presente, que é qual é o efetivo papel da produção agrícola no que toca à sustentabilidade ambiental do ecossistema e do planeta. E nós consideramos que, objetivamente, a produção agrícola no Mediterrâneo, se nós fizermos uma avaliação rigorosa, nós temos hoje sistemas de produção que podem dar um contributo positivo em termos de sustentabilidade. E, portanto, o projeto Mais Valor SER, neste caso no contexto dos cereais, e ele representa praticamente 90% da produção de cereais em Portugal, nós desenvolvemos um modelo que envolve a gestão de informação, a criação de um referencial de sustentabilidade que fica agregado, digamos assim, à rastreabilidade tradicional da produção dos cereais, e depois uma plataforma de blockchain que permite, de uma forma, digamos assim, descentralizada, segura e transparente, garantir o registro de todos estes dados e permitir depois o acesso a qualquer parte para verificar e para, digamos assim, ser possível recolher e verificar então toda esta informação. E foi este trabalho que nós estivemos a fazer durante os últimos 2 anos, e neste momento já temos o piloto da plataforma, já temos o blockchain em funcionamento e já é possível testar a sua operação. Atualmente, a cultura do milho, e não apenas, não é? Na maior parte das fileiras agrícolas são grandes os desafios. Eu se calhar focava-me apenas em 2, que é a questão da proteção fitossanitária, o controle das doenças e das pragas das culturas, e no caso do milho é um problema crescente. Estamos atualmente a verificar problemas que até há pouco tempo eram relativamente controlados, é o caso do vírus do nanismo do milho, o caso do alfinete também, que está a ter agora grandes problemas e está a trazer grandes problemas aos agricultores, porque não existe de facto soluções rápidas, eficientes, para que o agricultor possa controlar este problema e, sobretudo, o vírus do nanismo do milho é um problema crescente, que temos tido reporte de perdas de produção bastante significativas já. Portanto, é fundamental encontrarmos uma solução para combater este problema fitossanitário através, por exemplo, do controle também do vetor, e estudarmos melhor e percebermos melhor como é que podemos controlar o vetor. Controlando o vetor, temos um melhor controle também sobre a propagação deste vírus. Outra questão importante que já vem sido falado nos últimos tempos tem a ver com a regulamentação em termos de segurança dos alimentos, e o milho é utilizado quer na alimentação humana, quer na alimentação animal, e nesse sentido existem critérios de
de presença de toxinas, de alcaloides, nomeadamente os alcaloides de tropano, que são produzidos pela figueira do inferno, que é uma infestante muito comum no nosso país, que está disperso em muitas culturas, nomeadamente na cultura do milho, e que se torna um problema grave para as contaminações na altura da colheita. Esta infestante, estando presente no meio das searas e estando presente no meio do milho, na altura da colheita, quer através do esmagamento da própria planta, porque tem os alcaloides em toda a planta, quer através da mistura das sementes deste infestante com as sementes de milho, pode efetivamente ser um problema grave em termos de segurança alimentar e condicionar a entrega e a utilização da colheita da produção de milho nacional, e não só, este problema não ocorre só em Portugal, da produção de milho na fileira sequente, ou seja, na agroindústria. Portanto, é algo que nos preocupa, porque de facto há um investimento ao longo de toda a cultura e no final, na colheita, poderá haver aqui impossibilidade de utilizar a colheita se não for bem gerida esta gestão do que diz respeito à gestão da presença da figueira do inferno nas searas de milho. Todas as entidades que assinaram o protocolo trazem valor acrescentado àquilo que se pretende. E o que é que se pretende? Tem havido um constante e um aumento de prejuízos naquilo que diz respeito à cultura do milho, e vamos tentar criar e experimentar métodos que previnam ou mitiguem esses prejuízos, coisas como cercas elétricas, uma nova forma de cerca que possa ser enterrada, por exemplo, na terra, espantamentos sonoros, espantamentos com cheiros, eventualmente até a criação de culturas na bordadura das plantações do milho que possam afugentar os javalis, mas tudo isto é ainda muito teórico e, portanto, o que se pretende é exatamente perceber que metodologias são mais eficazes e, a partir daí, replicar isto, aquelas que tiverem sucesso naquilo que é a produção de milho. Penso que isto que se está a fazer aqui é extremamente importante para a nossa agricultura no seu todo, mas para este setor cerealífero muito mais. Aqui há efetivamente a inovação, há muito empreendedorismo, mas já há aqui a transmissão de conhecimento que é muito importante. Nós hoje, o setor alimentar e o setor cerealífero atravessam momentos difíceis e por isso nós temos que inovar e temos que trazer conhecimento para os nossos agricultores. Nós sabemos que no mundo há produções mais baratas do que aqui, desde logo porque não tem as exigências ambientais que nós aqui temos. Nós somos muito exigentes do ponto de vista ambiental, nós temos escassez da água e por isso quer dizer tudo o que se possa fazer para melhorar as condições ambientais sem aumentos de custos de produção. Se aumentarmos a produção sem aumentar as necessidades de água é extremamente importante e por isso o que aqui se faz consideramos que é extremamente importante. Nós tivemos mais um dia de campo da Inove Milho, promovido pela Ampromis e pelos parceiros deste grande projeto que está sediado aqui na Estação Experimental António Teixeira, e de facto é um orgulho muito grande fazer este trajeto político de acompanhamento em colaboração, de uma forma muito restrita, com a Ampromis naquilo que são os projetos que têm a ver com as nossas áreas de regadio, nomeadamente as questões associadas ao milho e também ao sorgo. Este é o centro de competências do milho e do sorgo, que a Câmara Municipal, em conjunto com outros parceiros, nomeadamente o INIAV, a Ampromis, as academias, a universidade, tivemos de facto essa honra de ao longo destes anos poder realizar aqui um conjunto de iniciativas que têm a ver com as questões associadas à inovação para a agricultura, questões da fertilização dos solos, aquilo que são as componentes que também preocupam os agricultores, nomeadamente as questões associadas às pragas, associadas àquilo que tem a ver com a irrigação e a questão da falta de água em alguns casos, e portanto significa isto que este percurso que foi trilhado, muito colaborativo com a Ampromis, é de facto um orgulho para nós, para o município de Cruz, porque podemos de facto participar, não tendo competências próprias e específicas na área da agricultura, mas entendemos que as autarquias locais têm também uma palavra a dizer, têm também uma missão no sentido de poderem ser facilitadores dos processos, poderem angariar, digamos assim, aquilo que são os vários parceiros que estão no setor, nos vários setores, para que passam a existir condições físicas, condições de acomodação, como é o caso aqui onde nós estamos, que foi de facto um espaço de acomodação para jovens formandos ou alguém que esteja em áreas de estágio que possa permanecer aqui neste centro de acolhimento.
Também o espaço que é dedicado à formação foi também, digamos que, construído e reabilitado nesta parceria com a Anpromis e que, de facto, muito orgulho nós temos nesta realização que permite a esta entidade, permite a esta associação, em parceria com organismos do Governo, como eu referi há pouco, designadamente o INIAF, que é quem tutela, digamos assim, estas instalações, podermos dinamizá-las, podermos reinventá-las e pô-las ao serviço da comunidade dos nossos agricultores, daqueles que são cada vez mais formados, mais capacitados, com várias competências e múltiplas competências, porque nós precisamos de facto de uma agricultura forte. Temos a melhor solo, temos a melhor qualidade de gente para trabalhar este setor e precisamos que, em termos de coesão, tenhamos uma agricultura forte, uma agricultura pujante. E só com o envolvimento de todos num processo colaborativo é que isso é possível. E, portanto, significa que este trajeto foi um trajeto feliz, que pode ser replicado. Tivemos mais um dia de campo do I9 Milho, com uma assistência muitíssimo interessada e grande, não é? O que prova, num ano em que há um conjunto de eventos importantes da agricultura, nós conseguimos ter hoje aqui esta assistência, portanto prova aquilo que nós sempre temos defendido dentro da Anpromis e do I9 Milho. Temas interessantes, temas inovadores, agregar o maior número possível daquilo que nós chamamos de stakeholders, não é? Para que o resultado seja um resultado que seja positivo para os agricultores, fundamentalmente, que é, em última linha, quem nos interessa é que os agricultores tenham acesso à inovação, tenham acesso ao conhecimento que é gerado neste centro de competência. Tivemos o prazer e a honra de ter o Sr. Ministro da Agricultura connosco, não é? Que é sempre um momento e um empenho político importante da parte do Governo ter aqui a presença do responsável máximo da agricultura. E, obviamente, os reptos foram lançados exatamente para conseguirmos perceber qual é o ponto da situação destas duas temáticas tão importantes. O Sr. Ministro anunciou que a estratégia está, neste momento, a resolução do Conselho de Ministros que vai aprovar a estratégia está em circulação pelos diferentes ministérios para ser colocada para aprovação em Conselho de Ministros durante o mês de setembro. Para nós é muito boa notícia, uma resolução do Conselho de Ministros, em termos institucionais, vale sempre muito mais do que um simples documento que é elaborado por um organismo do Ministério, como foi o caso do Gabinete de Planeamento, enfim, que teve um papel importantíssimo na elaboração desta estratégia, mas se ela for validada superiormente pelo Conselho de Ministros, tem outra importância, não é? Essa é uma questão. A questão da água que nos une. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou há uns meses atrás, salvo em março, em Coimbra, a estratégia Água que nos une. Como o Sr. Ministro disse aqui, definiram-se objetivos, calendarizaram-se esses objetivos. Agora, o que falta aqui no nosso entender é que a estratégia tenha um bom rosto, que haja alguém que seja a cara desta estratégia e que seja ela a definir as metas e a concretizá-las, evidentemente. Isto não é preciso só definir metas, é preciso concretizá-las. Existe vontade política, existe um ambiente político favorável para poder fazer, agora é pôr-nos mãos à obra, não é? Que é aquilo que falta, é começar a concretizar. E nós temos a certeza que amanhã será isto que vai ser feito, daqui por 2 anos vamos fazer aquilo, porque este país só consegue ter coesão territorial e só conseguimos minimizar alguns dos efeitos que temos neste momento, nomeadamente os fogos, se nós tivermos regadio distribuído ao longo do país e que possa haver novamente bolsas de cultivo de regadio nos vales por este interior fora e que isso também sirva como uma barreira para o fogo. O fogo neste momento não encontra barreiras porque os vales que existiam estão todos incultos. Face aos desafios que nós vivemos, alterações climáticas, desde logo, muitas vezes solos cansados, não neste território concreto, mas noutros, escassez de água. Nós precisamos da investigação, da inovação, de uma agricultura de precisão, da utilização da inteligência artificial, de novas técnicas de melhoramento, de ensaios. E a Anpromis tem feito um trabalho notável. Por exemplo, também no objetivo que temos de reforço da nossa autonomia, da autonomia estratégica da União Europeia, mas no caso concreto no que diz respeito aos cereais, onde temos
uma taxa de aprovisionamento de cerca de 19%, na necessidade de termos uma nova estratégia, uma nova abordagem para procurarmos que a nossa taxa de aprovisionamento aumente para conseguirmos a segurança alimentar. O trabalho da Ampromis é também um trabalho que eu diria inteligente, que junta ciência, investigação com empresas, inovação, agricultura. E, portanto, há aqui uma cooperação, que depois também é institucional, com outros organismos, que é extremamente importante. E com estes ingredientes, isso significa sucesso, e sucesso para a agricultura portuguesa.